TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos! Seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais fácil e mais rápida de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação? Manda pra gente, tirou foto, faz vídeo, manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, céu azul, tinham ali algumas nuvens, mas céu azul, azul e o sol brilhando, apesar de já começar agora, amanhecer com aquele friozinho, né? Típico, a gente já tá caminhando aí para a época mais fria do ano, agora aqui em Petrópolis, mas amanheceu assim esse dia bonito, sol dando ar da graça. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 14 de abril. Especialistas alertam que vírus sincicial respiratório também representa risco para idosos e os casos devem crescer nos próximos meses. Você vai ver também que corais dos Canarinhos de Petrópolis podem receber investimentos diretos através da declaração do imposto de renda. UNITA cobra expansão do programa Limpa Fios para Itaipava. E mais, 1/3 dos ônibus de Petrópolis operam acima da data limite de fabricação. Agora, no Correio Serrano na TV. Com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site e também nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Na linha vermelha, governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, tem que enviar LDO até o dia 15 de abril para a LERJ, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E ainda na primeira página, INSS, Lula demite presidente por fila de 3 milhões de pedidos. Servidora de carreira Ana Cristina Viana Silveira assume presidência com foco em agilizar os processos e simplificar fluxos. É destaque da nossa página 8. Gente, 3 milhões de pedidos na fila do INSS realmente é um absurdo. E aqui no texto legenda, Tribunal de Justiça do Rio com 2 novos desembargadores, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E agora a gente vai para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá. No Petropolitano, visitas do Ministério das Cidades e da Fiocruz. Visitas são do projeto de redução de riscos de desastres na cidade. A gente tem uma reportagem completa falando aqui. E aqui nas Petropolitanas, é necessário reforçar o efetivo da CPTRANS? Como o Correio Petropolitano mostrou nesta semana, mais de 1/3 da frota do transporte público de Petrópolis é formado por veículos com mais de 12 anos de fabricação, acima do limite recomendado. O dado reforça a necessidade de ampliar a fiscalização e a estrutura da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, responsável por acompanhar o sistema. Atualmente, o município conta com 327 ônibus, distribuídos aí entre 3 empresas e com histórico de problemas tanto na estrutura quanto na operação do serviço. Ao mesmo tempo, o quadro de funcionários da CPTRANS é limitado, o que pode comprometer a capacidade de fiscalização.
E já que a gente está falando nesse assunto, a gente traz a reportagem completa falando sobre isso, porque parte da frota de ônibus de Petrópolis pode e com certeza está circulando com licenciamento vencido e a fiscalização enfrenta falhas. A CPTRANS, via Lei de Acesso à Informação, que não possui os dados consolidados do certificado de registro e licenciamento de veículo de todos os coletivos. Na prática, isso significa que o órgão não tem um controle completo sobre a regularidade dos veículos que atuam no transporte público na cidade. Vamos conferir. Uma resposta da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTRANS, admite a limitação sobre os dados consolidados do certificado de registro e licenciamento de veículo dos ônibus na cidade. A situação levanta dúvidas sobre o cumprimento do papel fiscalizador previsto na legislação municipal. A falta de controle sobre o licenciamento ocorre em meio a outros problemas no sistema. Dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação mostram que cerca de 32% da frota de ônibus em Petrópolis tem mais de 12 anos de uso, acima do limite recomendado para a operação. É importante destacar que, segundo a resolução da CPTRANS de número 2, de 8 de dezembro de 2008, determina que os ônibus convencionais circulem durante 11 anos e os micro-ônibus são estipulados até 8 anos. Ao todo, são 327 veículos, sendo 105 fabricados até 2014, o que indica um envelhecimento significativo da frota. O ônibus geral quase todo dia quebra, fica correndo só um ônibus. A pessoa sai do serviço cansado, não tem, chega aqui, tem que ficar esperando 2, 3 horas aqui no ponto do ônibus, porque não tem um ônibus, o ônibus quebrou, mas é quase todo dia. Um barro às vezes quebra, a gente fica perto. Esperando. Eu acho que é ruim, dependendo do lugar, é mais fácil, tem mais ônibus, cumpre o horário. Agora, tipo, por Quitandinha, geralmente que eu vou, eu fico horas esperando. Eu vejo as pessoas reclamando aqui desses ônibus que quebra e eles não colocam outro, demora muito. Entre as empresas, a situação varia. A cidade das Hortênsias apresenta o cenário mais crítico, com mais da metade dos ônibus acima da idade considerada ideal. Já a Cidade Real concentra o maior número absoluto de veículos antigos, incluindo unidades fabricadas em 2012. São 45 coletivos com fabricação em 2012. Por outro lado, a Turp tem a frota mais equilibrada, com maior presença de veículos mais novos, principalmente adquiridos a partir de 2020. Segundo a CPTRANS, o uso dos ônibus mais antigos está relacionado a uma reorganização emergencial do sistema após o decreto de caducidade das empresas Petroita e Cascatinha, ou seja, pela perda do contrato após o descumprimento das condições estabelecidas. Mesmo assim, os ônibus seguem em circulação sob monitoramento. Apesar do cenário, a reestruturação completa do sistema de transporte público está prevista apenas para 2032. Atualmente, Turp e Cidade Real operam com contratos emergenciais, enquanto a Cidade das Hortênsias segue com um contrato vencido desde 2025. Para os usuários do transporte público, o valor da tarifa é muito elevado, não refletindo no serviço oferecido. Da minha casa até aqui são 6 quilômetros. Então eu acho o preço da passagem assim abusivo. Aqui às vezes a gente pega um percurso pequeno e esse valor, né? E aí se a gente pegar 4 ônibus, a gente já gasta um dinheiro, né? Não é muito justo não, mas fazer o quê, né? Tem jeito, tem que pagar. Os problemas operacionais também persistem. O relatório mensal de operação da CPTRANS aponta que a Turp lidera o número de viagens não realizadas e falhas mecânicas desde a criação no documento em janeiro de 2025. Em uma ação na Justiça, a empresa alega que os problemas estão ligados à crise financeira e aos impactos da pandemia. Já o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pede que os ônibus reprovados em vistorias sejam retirados de circulação.
E, procurada pela TV Correio da Manhã, a CPTrans informou que a vistoria da frota do primeiro quadrimestre de 2026 está em andamento. Sobre a necessidade de renovação, a CPTrans afirmou que a operadora Turp apresentou um cronograma para a substituição dos veículos com vida útil excedida, documento que se encontra em análise técnica pela companhia. E agora vamos para uma notícia que é uma oportunidade para o cidadão petropolitano apoiar a cultura local. Parte do seu imposto de renda pode se transformar em investimento direto no futuro de crianças e adolescentes, fortalecendo projetos como o do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. Olha só. Durante o período de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, que segue até 31 de maio, os contribuintes podem destinar até 3% do imposto ao Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis, instituição que é responsável pelo Coral dos Canarinhos de Petrópolis e também pelo Coral das Meninas dos Canarinhos. A destinação pode ser feita de forma simples e segura, diretamente no sistema da Receita Federal, durante o preenchimento da declaração. Para que o recurso seja direcionado aos canarinhos, é necessário preencher a declaração indicando o Instituto como beneficiário. Para realizar a destinação, o contribuinte deve acessar o programa da Receita Federal e, no momento da declaração, optar pelo modelo completo e selecionar a aba Doações diretamente na declaração. Em seguida, basta escolher o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Petrópolis, indicar o valor, que é limitado a até 3% do imposto devido, e emitir o DARF para o pagamento. Após isso, é necessário indicar o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis como beneficiário para garantir assim que o recurso seja direcionado aos canarinhos. Em caso de dúvida, o passo a passo para o preenchimento da declaração e mais informações podem ser acessados no site canarinhos.com.br. É importante destacar que o valor não representa custo adicional ao contribuinte, pois corresponde a uma parte do imposto que já seria paga obrigatoriamente. Além disso, vale reforçar que, caso essa indicação não seja realizada, o valor destinado permanece no Fundo Municipal e vai ser distribuído pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente entre diferentes projetos e instituições. E o município de Petrópolis foi reconhecido com 3 certificações do ICMS Ecológico Ciclo 2025, concedidas pelo Governo do Estado do Rio por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Entre as conquistas, o município recebeu o certificado de habilitação no ICMS Ecológico, reconhecimento que confirma o atendimento aos critérios estabelecidos pelo programa, que considera indicadores ambientais como conservação da biodiversidade, gestão de resíduos, educação ambiental e proteção dos recursos naturais. Petrópolis também alcançou o 2º lugar no Índice de Remediação de Vazadouros, indicador que avalia as ações voltadas à recuperação de áreas degradadas por descarte irregular de resíduos. O resultado demonstra o empenho do município em promover soluções ambientalmente responsáveis, reduzindo impactos e garantindo a destinação adequada dos resíduos sólidos. Outro destaque foi a certificação de destaque anual do ICMS Ecológico, concedida pelo desempenho na implementação do Programa Municipal de Educação Ambiental. A iniciativa fortalece a conscientização da população e contribui para a formação de uma cultura de preservação ambiental envolvendo diferentes setores da sociedade. O ICMS Ecológico é um mecanismo que incentiva os municípios a investirem em ações ambientais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a preservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que amplia a participação das cidades na arrecadação do imposto estadual. E olha só, gente, meninas e mulheres vítimas de violência sexual não sofrem apenas danos físicos e psicológicos imediatos. Esses eventos podem aumentar em 74% a chance delas desenvolverem problemas cardíacos, segundo estudo baseado em dados oficiais brasileiros. Vamos ver. A pesquisa foi publicada na revista Cadernos de Saúde Pública e traz também uma análise por doenças de forma individualizada. Mulheres que sofreram violência sexual apresentaram maiores níveis de infarto do miocárdio e arritmias em comparação com mulheres que não sofreram. Já nos casos de angina e insuficiência cardíaca, não houve discrepâncias significativas.
O estudo utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE, com base em mais de 70 mil entrevistas representativas da população brasileira. Como diversas questões podem influenciar a ocorrência de doenças cardiovasculares, a equipe de pesquisa também usou ferramentas estatísticas para bloquear a interferência da idade, cor de pele, orientação sexual, escolaridade e região de habitação. Assim, foi possível ter certeza de que o aumento observado foi provocado pela violência sofrida. A hipótese do grupo de pesquisa é que a violência aumente o risco cardiovascular por uma combinação de fatores biológicos e comportamentais, a começar pelos quadros de ansiedade e depressão, comuns em vítimas e que têm relação com males cardíacos. Vale destacar que esse estresse também causa efeitos fisiológicos. O estudo destaca ainda que quem vivencia experiências de violência, sejam de forma isolada ou repetitiva, podem ter maior chance de desenvolver atos danosos para a saúde, como tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, alimentação inadequada, sedentarismo, que também aumenta os riscos cardiovasculares. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E o Rio Imagem, Zona Oeste, novo centro público de diagnóstico por imagens do governo do estado, completou o primeiro mês com cerca de 3.000 atendimentos. São exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada e densometria óssea. A unidade, localizada em Senador Vasconcelos, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, oferece mamografias, ecocardiogramas, raio-x e Doppler venoso. São equipamentos modernos que ajudam a identificar doenças de forma precoce. O número de 2.700 atendimentos registrado no primeiro mês de atuação reflete a alta demanda da sociedade por serviços de média e alta complexidade na região. É importante destacar que o Rio Imagem integra um complexo de saúde instalado em Senador Vasconcelos, que inclui o Hospital Estadual Eduardo Rabelo, que passou por obras de modernização, e também o Instituto Estadual de Olhos, que foi inaugurado em 2025. Os investimentos do governo do estado no polo da saúde na região somam 21.700.000 reais, sendo 5,7 milhões destinados ao Instituto Oftalmológico e 13 milhões à modernização da estrutura hospitalar. E equipes da Polícia Militar realizaram mais uma etapa da Operação Impacto na última segunda-feira nos bairros do Grande Meier, na zona norte do Rio. A ação teve como objetivo a redução dos índices de criminalidade na região. 246 policiais militares, com o apoio de 91 viaturas e 24 motocicletas, estiveram nas ruas, ampliando o patrulhamento ostensivo com foco na prevenção de roubos de rua e de veículos. A operação é coordenada pelo 1º Comando de Policiamento de Área, responsável por batalhões que atuam na Zona Norte, no Centro e também em parte da Zona Sul do Rio de Janeiro. A base operacional da ação foi instalada por meio de veículo-comando, instalado nas proximidades do estádio Newton Santos, no bairro Engenho de Dentro. Logo nas primeiras horas da operação, os policiais recuperaram 46 aparelhos celulares na comunidade Camarista Meier, além de terem apreendido uma máquina de cartão de crédito. Isso porque dados da PM apontaram que os celulares haviam sido roubados na região e estavam sendo comercializados na comunidade. No local, um homem também foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Iniciada em fevereiro do ano passado, a Operação Impacto teve sua primeira edição justamente na região do Grande Meier, quando cerca de 250 policiais foram empregados no combate aos roubos. Na ocasião, a ação contou com aeronaves, blindados, motocicletas, drones e um centro de comando e controle móvel. Somente no primeiro fim de semana foi registrada uma redução de 79% nos roubos de veículos em áreas como Grande Meier e a Grande Tijuca. Vale lembrar que a Secretaria de Estado de Polícia Militar também realizou a Operação Impacto com resultados positivos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e também na Tijuca, na zona norte da capital, nesse ano de 2026. E começou na última segunda-feira o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. O pedido deve ser feito até o dia 24 pela página do participante com o login na plataforma gov.br. No mesmo período, ou seja, até o dia 24 de abril, candidatos que faltaram aos 2 dias de prova do Enem 2025 e tiveram isenção precisam justificar a ausência para ter direito à gratuidade novamente.
Vale lembrar que tem direito à isenção estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública, alunos de escola pública ou bolsistas integrais da rede privada com renda de até 1,5 salário mínimo inscritos no CadÚnico e beneficiários do programa PED-6. O INEP alerta que a isenção não é automática e que os dados no CadÚnico precisam estar atualizados, caso contrário, o pedido pode ser negado. Para justificar a ausência no Enem 2025, é necessário apresentar documentos válidos, como boletim de ocorrência ou certidão em formato PDF, PNG ou JPEG com até 2 MB. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado no dia 8 de maio pelo INEP. Quem tiver o pedido negado poderá entrar com recurso entre 11 e 15 de maio, com resultado final previsto para o dia 22 de abril. O INEP destaca ainda que conseguir a isenção não garante a inscrição no Enem 2026, cujo prazo ainda será divulgado pelo Ministério da Educação. Vale lembrar que o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como SISU, ProUni e FIES, além de permitir acesso a universidades em Portugal. E uma grande operação realizada na última semana no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como Galeão, resultou na autuação da concessionária Rio Galeão e na interdição de 10 veículos irregulares que atuavam no transporte de passageiros. Confira. A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo Procon-RJ, em parceria com o DETRO, o DETRAN e a Polícia Militar, com foco principal em coibir a oferta ilegal e abusiva de serviços a turistas nacionais e internacionais que desembarcam no aeroporto. Logo na entrada de desembarque internacional, os agentes flagraram um taxista não credenciado, atuando como se fosse autorizado, trajado de forma a induzir o consumidor ao erro. O profissional oferecia corridas com cobrança irregular, sem uso de taxímetro e simulando valores por aplicativos, prática considerada enganosa e ilegal. Por esta razão, ele foi autuado no local. Diante da irregularidade dentro da área operacional do Aeroporto Galeão, a concessionária Rio Galeão também foi autuada. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, cabe à administradora garantir que os serviços ofertados em suas dependências sejam seguros, regulares e dentro da legalidade. A fiscalização se estendeu às áreas de embarque e desembarque, onde diversos veículos, incluindo táxis e transportes por aplicativos, foram abordados. Parte deles foi interditado por apresentar irregularidades que colocam em risco a segurança dos passageiros, como pneus carecas e ausência de vistoria obrigatória do GNV. Além disso, as equipes identificaram, também no entorno do aeroporto, motoristas oferecendo corridas por valores abusivos, chegando a R$ 250 e R$ 300 sem qualquer tipo de credenciamento. A prática, além de ilegal, expõe consumidores, especialmente turistas, a riscos e possíveis fraudes. Como desdobramento da operação, a Rio Galeão foi notificada a apresentar, dentro do prazo legal, um plano de ação com medidas concretas para proibir esse tipo de prática em suas dependências. E as vendas financiadas de veículos cresceram 12,8% no primeiro trimestre de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, ao todo foram financiadas 1.890.000 unidades entre automóveis leves, motos e veículos pesados novos e usados. Segundo o balanço da trilha da AB3, o resultado é o melhor para o primeiro trimestre desde 2008. De acordo com os dados, no acumulado de janeiro a março deste ano, a liderança do financiamento de veículos segue com os modelos usados, que contabilizam 1.210.000 unidades, enquanto os veículos novos somaram 675.000. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, houve crescimento tanto nos usados, com avanço de 12,2%, quanto nos novos, com alta de 14,1%. O levantamento mostrou que a maioria das operações são as vendas de autos leves, que representam 1.310.000 unidades financiadas, com alta de 12,4% na comparação entre os trimestres. As motos somaram 510,6 mil unidades, um avanço de 18,1% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Os veículos pesados alcançaram 69,3 mil financiamentos, com aumento de 3,9%
6,9% no mesmo período. O crédito direto ao consumidor, o CDC, tradicionalmente oferecido por bancos e financeiras, somou mais de 1 milhão de unidades financiadas de janeiro a março, alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2025. Já o consórcio alcançou 261.900 unidades, com crescimento de 5,5%. Segundo a Trilia, o primeiro trimestre mostrou expansão consistente do crédito em todas as regiões do país. Apenas em março de 2026 foram financiadas 73 mil unidades, alta de 27,6% em relação ao mesmo mês de 2025. Na comparação com fevereiro, o crescimento foi de 22,2%. O resultado foi o melhor desde agosto de 2011. Entre os veículos novos, os financiamentos subiram 29,7%, enquanto os usados cresceram 26,4% na comparação anual. Frente a fevereiro, o avanço foi de 30,3% para os novos e 17,7% para os usados. Nos autos leves, março registrou 480.600 unidades financiadas, alta de 27% na comparação anual. As motos somaram 192.300 unidades, com crescimento de 27,9%. Os veículos pesados atingiram 28.700 financiamentos, uma alta de 24,5% na comparação com o ano anterior. O levantamento também mostra alta nos preços dos veículos em março. Os modelos 0 km tiveram aumento médio de 0,86%, com destaque para picapes médias, SUVs e sedãs. Já no mercado de usados, os preços apresentaram estabilidade, com leve alta média de 0,18%. E o Censo da Educação Superior de 2024, organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aponta que 49% dos alunos que ingressaram por meio de cotas em universidades federais e na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica concluíram a graduação. O índice é superior aos do não cotistas, que foi de apenas 42%. Os dados do censo demonstram que entre 2013 e 2024, mais de 1.400.000 pessoas ingressaram em instituições federais de ensino por meio de políticas de reserva de vagas, o que ampliou a presença, especialmente nas universidades federais, de grupos historicamente excluídos desses espaços. Somente em 2024, esse número foi de 133.078 estudantes. Nos processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada, do Programa Universidade para Todos e do Fundo de Financiamento Estudantil, cerca de 2 milhões de cotistas ingressaram em cursos de graduação desde a criação desses programas. Pelo SISU, mais de 790.000 estudantes entraram em universidades públicas por meio da Lei de Cotas, sendo mais de 307.000 apenas entre 2023 e 2026. O ProUni, desde a sua primeira edição em 2005, até o ano passado, já beneficiou mais de 1.100.000 estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Já o FIES passou a ofertar vagas para cotistas em 2024, garantindo o ingresso de 29.700 estudantes. A lei de cotas, obrigatória pelas instituições federais, passou por atualizações no ano de 2023, sendo aprimorada com a criação de cota específica para quilombolas. Além disso, ampliou as oportunidades para a população de menor renda, ao diminuir de 1,5 salário mínimo para 1 salário mínimo o limite da renda mínima per capita para quem opta por cotas que exigem a comprovação do critério econômico. Outro ponto foi a manutenção do critério de origem escolar, que exige que todo o ensino médio tenha sido cursado em escola pública. A medida busca valorizar a escola pública e refletir a diversidade da educação básica nas universidades. E o aumento dos casos de influenza tem causado preocupação, mas esse não é o único agente infeccioso que ameaça a saúde dos brasileiros. O primeiro trimestre deste ano, 18% dos casos de síndrome respiratória aguda grave com vírus identificado foram causados pelo vírus sincicial respiratório, segundo dados do Ministério da Saúde. A expectativa é de aumento nos casos de vírus sincicial respiratório no segundo trimestre deste ano. Entre fevereiro e março, o VSR representou 14% dos casos com vírus confirmado, segundo o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. De março a abril, essa proporção subiu para 19,9%.
Em 2025, por 23 semanas consecutivas, de março a agosto, o VSR foi o vírus mais prevalente. Já dados de laboratórios privados sobre pacientes com quadros leves e graves mostram que na semana encerrada em 4 de abril deste ano, 38% dos testes positivos para algum vírus acusaram o VSR. Essa proporção é 12 pontos maior do que a verificada na primeira semana de março, de acordo com informações reunidas pelo Instituto Todos pela Saúde. Os dados podem estar subestimados, já que dos cerca de 27.600 casos de SRAG registrados no primeiro trimestre, apenas cerca de 1/3 teve o vírus identificado e quase 17% não foram testados. Vale destacar que o vírus sincicial respiratório é o principal causador da bronquiolite, uma infecção nos pulmões que afeta principalmente bebês, o que faz com que muitas pessoas acreditem que o vírus não atinge adultos. De janeiro a março, dos 1.651 casos graves, 1.342 foram em crianças menores de 2 anos e em 46 em pessoas com mais de 50 anos. Já entre as mortes, foram 27 no total, sendo 17 em bebês e 7 em idosos com 65 anos ou mais. Os idosos são mais propensos a desenvolver casos graves, e pacientes nessa faixa etária com VSR têm 2 vezes mais chance de desenvolver pneumonia, além de maior risco de internação em UTI, intubação e morte, em comparação com a influenza. Outro grupo de risco são pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma grave e DPOC. A infecção pelo VSR pode ser prevenida com vacinação, mas os imunizantes para adultos ainda estão disponíveis apenas na rede privada. No Sistema Único de Saúde, a vacina é oferecida apenas para gestantes, com o objetivo de proteger os bebês nos primeiros meses de vida. A vacinação é recomendada por entidades médicas para pessoas entre 50 e 69 anos com comorbidades e para todos os idosos a partir de 70 anos. E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis vacina mais de 90% dos cães e gatos na primeira etapa de vacinação antirrábica. E mais, Polícia Civil prende funcionário que aplicava golpes na própria empresa em que trabalhava. Isso aconteceu em Petrópolis, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS.
E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E a Unidos por Itaipava, a UNITA, cobra da Prefeitura de Petrópolis que a operação Limpa Fios, iniciada em janeiro na Rua Teresa, seja realizada também lá no distrito de Itaipava. A entidade ressalta que, após a ação no centro, não foram divulgadas novas intervenções nem punições para as empresas que deixam os fios sem utilização nos postes. A cobrança ganha ainda mais peso diante de episódios registrados ao longo de 2025 em Itaipava, com postes pegando fogo em diferentes pontos da Estrada União e Indústria. De acordo com a UNITA, os casos deixam claro que o problema já ultrapassou a esfera estética e se tornou uma questão de segurança pública. Hoje convivemos aqui com essa poluição visual dos fios nos postes aqui na região de Itaipava e também com riscos de incêndio, como já ocorreram em anos anteriores. Fios largados na calçada, atrapalhando até quem passa. Com isso, a UNITA cobra que a Operação Limpa Fios, iniciada em janeiro na Rua Teresa, para a retirada de cabos sem uso dos postes, chegue em Itaipava. O distrito hoje é considerado um dos principais polos turísticos e comerciais de Petrópolis. De acordo com a UNITA, depois da primeira ação, realizada no centro, não foram divulgadas novas intervenções por parte da administração municipal, nem punições para as empresas, principalmente provedores de internet, telefonia celular e TV a cabo. É importante destacar que existe uma lei municipal de 2019, de autoria do então vereador Ingo Rames e atualizada em 2025, que determina a remoção de cabos de telecomunicações sem uso ou em mau estado. Além da execução do serviço, a UNITA também cobra transparência na fiscalização. A legislação prevê multas que podem ultrapassar R$ 23.000 por infração, mas não há divulgação sistemática sobre autuações, valores arrecadados ou destino dos recursos. Para a entidade, a atual lógica de atuação, baseada em respostas pontuais, geralmente após temporais ou rompimentos de cabos, é insuficiente para enfrentar o problema estrutural. Então pedimos às autoridades aí um pouco mais de fiscalização e que o quanto antes possam fazer essa operação Limpa Fios aqui na região para que possamos ter uma Itaipava um pouco melhor. Na cidade toda, né? E a Prefeitura de Petrópolis vacinou mais de 4.000 cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026, que aconteceu no último sábado. Esse número representa aproximadamente 90% do público-alvo na fase da ação. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vacinou 4.399 cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026, realizada neste sábado. O número representa 92,1% do público estimado para esta fase da ação, que contemplou os distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse. De acordo com o prefeito Ingo Rames, atingir essa marca na primeira etapa mostra o comprometimento da população e das equipes de imunização com a saúde dos animais. A Secretaria de Saúde mobilizou 105 profissionais que atuaram em pontos estratégicos das comunidades, com postos de vacinação fixos e volante.
A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 4 meses de idade e é essencial para prevenir a raiva, doença grave e com alto índice de letalidade. A secretária de Saúde, Clarissa Rippel, destaca que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a raiva, e ela ainda aponta que o objetivo da campanha é ampliar cada vez mais a cobertura, garantindo a segurança sanitária do município. Tá aí. E olha só, gente, um homem de 29 anos foi preso em flagrante, infelizmente, depois de furtar produtos de um mercado bem no centro de Petrópolis. Isso aconteceu na tarde de ontem e ele foi preso pela Polícia Civil. Quem traz todas as informações sobre essa ocorrência é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação e fala com a gente. Bom dia, Toledo. Quais as informações desse furto você tem para nós? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, segundo a Polícia Civil, o suspeito pegou alguns itens no mercado na Rua do Imperador, em Petrópolis, entre eles desodorantes e também alimentos. Os itens furtados somaram aproximadamente R$210. Logo depois de sair do mercado, ele foi abordado por agentes na Rua 16 de Março, ainda com os produtos. De acordo com a polícia, o homem usa tornozeleira eletrônica e já tem passagens anteriores. Ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, a gente está acompanhando aí nas imagens, onde o caso foi registrado e ele ficou preso à disposição da Justiça. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, mas a gente continua por aqui. Porque, olha só, gente, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, recuperou no último sábado um carro roubado durante uma abordagem na Rio Petrópolis, a BR-040. Um homem foi preso pelo crime de receptação. Por volta das 11h30 da noite de sábado, a PRF realizava um patrulhamento na Rio Petrópolis. Os agentes abordaram o motorista que passava pelo quilômetro 81 em direção ao município de Três Rios. Os agentes verificaram que a placa não estava de acordo com os sinais de identificação do carro, o que caracteriza a clonagem. A polícia constatou que o veículo original possui uma ocorrência de roubo registrada em janeiro deste ano. O motorista informou que adquiriu o carro através de uma troca. Ele ressaltou que entregou uma caminhonete junto ao valor de R$28 mil, mas o homem não apresentou nenhuma documentação que comprovasse essa transação. O homem foi preso por suspeita de receptação e a ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E 4 homens foram presos por envolvimento com tráfico de drogas durante o fim de semana em Petrópolis. As prisões aconteceram nos bairros Chácara Flora, Retiro e Quitandinha. Além disso, os agentes do 26º Batalhão também apreenderam uma grande quantidade de drogas em uma área de mata no distrito de Itaipava. Olha só. Neste domingo, policiais militares do 26º Batalhão realizaram uma ação no bairro Chácara Flora após denúncias de tráfico de drogas nas proximidades de um posto de saúde. No local, os agentes identificaram um indivíduo conhecido pela prática criminosa. Durante a abordagem, foi encontrada uma bolsa com R$53 em espécie, 41 cápsulas de cocaína, 20 pedras de crack e um tablete de maconha, todos prontos para comercialização. O acusado apontou que atuava na venda de drogas a mando de um terceiro indivíduo, identificado como gerente do tráfico na região. Durante a ação, um outro homem também foi abordado e informou ter adquirido uma cápsula de cocaína no local. O principal acusado foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e o outro indivíduo foi enquadrado por uso e consumo de entorpecentes, sendo ouvido e liberado. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que trabalha para localizar o terceiro indivíduo citado na ocorrência. No sábado, em uma operação na comunidade do Alemão, no Retiro, após investigações sobre o tráfico de drogas na região, 2 homens foram presos, ambos de 21 anos de idade, que atuavam na guarda e distribuição de entorpecentes na localidade. Durante uma tentativa de fuga, eles abandonaram uma bolsa com 110 papelotes de crack, 20 pinos de cocaína, 114 tabletes de maconha e 24 papelotes de skunk. Além das drogas, também foram apreendidos um aparelho celular e um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. Os suspeitos foram capturados e encaminhados para a delegacia no Retiro,
onde foram autuados por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Vale destacar que ambos os indivíduos possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, e um deles também possui diversas passagens por crimes de trânsito envolvendo o uso de motocicletas. Ainda no sábado, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma área de mata conhecida como Carandiru, na estrada Jerônimo Ferreira Alves, em Itaipava, após denúncias. Durante as buscas, os policiais localizaram uma sacola com 1.500 pedras de crack e 142 tabletes de maconha escondida na vegetação. Ninguém foi preso na ocorrência e todo o material foi apreendido e apresentado na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Já na noite da última sexta-feira, um outro homem também foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico, desta vez no bairro Quitandinha. Os agentes identificaram um homem tentando deixar o local em uma motocicleta com outro indivíduo após a aproximação. Durante a abordagem foram encontrados e apreendidos aproximadamente 1,5 kg de maconha, R$200 em espécie, 2 aparelhos celulares e uma touca ninja. Ele também foi encaminhado para a Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso. E policiais civis prenderam um homem em flagrante na última sexta-feira, olhem só, gente, por desviar pagamentos da própria empresa em que trabalhava em Petrópolis. A fraude foi confirmada após análise do celular do investigado. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito trabalhava em um estabelecimento comercial. E no momento do pagamento dos clientes, ele dava orientações para que os mesmos realizassem transferências bancárias para sua conta pessoal, alegando um defeito na máquina de cartão. Após investigações, a fraude foi confirmada através de uma análise no celular do investigado, onde foram encontrados diversos comprovantes de transferências, além de imagens do sistema interno que comprovaram a prática criminosa. O suspeito foi autuado em flagrante por estelionato e levado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde permaneceu à disposição da Justiça. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E um homem foi preso por agredir a ex-companheira e por suspeita de ter colocado fogo na casa onde morava com a vítima. O caso aconteceu na rua João Ézio Caldara, no Cascatinha, em Petrópolis, no último sábado. Que coisa, gente! De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que havia terminado o relacionamento com o acusado recentemente e, com isso, ela passou a ser agredida fisicamente, teve os pertences danificados e ainda passou a sofrer ameaças. Após as agressões, a mulher deixou o imóvel na rua João Ézio Caldara, no Cascatinha, e na manhã seguinte foi informada que a casa estava pegando fogo. A polícia informou que após o incêndio, o homem retornou para o local, ameaçou a vítima com um facão, onde foi contido por populares e em seguida fugiu para a casa da mãe. Posteriormente, as chamas foram controladas. O homem foi preso e levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. Em relação ao incêndio, um inquérito policial foi instaurado para investigar os fatos. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha, eu já adianto aqui que não temos previsão de chuva para esta terça-feira em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol com muitas nuvens na parte da tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros na cidade vão variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros, nesse caso, variam entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. E agora, partindo para a região
região centro-sul do estado. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, haverá poucas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Como de costume nessa região, as temperaturas são mais altas. E para finalizar a nossa previsão do tempo, tem 3 dias, a terça-feira seguirá essa mesma tendência. O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite haverá poucas nuvens, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO, realiza até o fim do mês de abril um bazar especial com peças a partir de R$ 5,00 para arrecadar recursos e manter o funcionamento da Casa de Apoio, que vem enfrentando dificuldades financeiras, principalmente neste início do ano, quando as doações costumam cair por causa do aumento das despesas das famílias. O Bota Fora Meia Estação acontece na sede da instituição, que fica localizada na Rua Visconde da Penha, no centro de Petrópolis. Lá é possível encontrar roupas e acessórios com preços bem abaixo do mercado. A ação busca atrair o público não só pelos valores acessíveis, mas pela causa, já que toda a renda será usada para pagar os salários dos funcionários e manter os atendimentos. Eles vão encontrar de tudo: roupa, objetos de casa, panelas, xícara, chinelos, sapatos, brinquedos. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande e é a partir de R$ 5,00, tanto aqui na PPO quanto também lá no centro da cidade, que é ali ao lado da Expolita, aquela galeria, loja 4. A PPO enfrenta um momento delicado, com menos doações e custos cada vez mais altos. Sem a realização de ações como essa, fica mais difícil manter o acolhimento a pacientes com câncer e os familiares, que dependem desse apoio durante todo o tratamento. A Casa de Apoio atende mensalmente dezenas de pacientes, oferecendo alimentação, hospedagem e acompanhamento com profissionais de diversas áreas. Além do acolhimento durante o tratamento, a instituição também dá suporte a famílias da cidade, com a distribuição de 60 cestas básicas por mês, além de itens de higiene e equipamentos de saúde. Um apoio fundamental para quem enfrenta o diagnóstico do câncer e precisa de assistência nesse momento tão delicado. Nós da PPO demos um apoio jurídico, um apoio de toda uma equipe técnica, onde a gente tem assistente social, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, terapia ocupacional, fisioterapia, para atender os pacientes, não só os que ficam hospedados na casa, mas os pacientes que são do nosso município. O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, e aceita diferentes formas de pagamento, como dinheiro, Pix e cartões de débito e crédito, sem valor mínimo para compras. Além disso, a APPO também recebe doações, inclusive de mechas de cabelo, utilizadas na confecção de perucas para pacientes em tratamento. Eu quero convidar também a todo mundo a vir conhecer a casa, ver aonde seu dinheiro está sendo empregado, porque hoje em dia tem tantas coisas, né? E a gente gosta muito que as pessoas venham nos ver, venham conhecer a casa, venham ver aonde ele está doando aquele dinheiro, para onde é que vai. Mais do que uma oportunidade de compra, o bazar se torna uma forma direta de apoiar a instituição, contribuindo para a manutenção dos atendimentos e para a continuidade do trabalho. A proposta é simples: unir preços muito baixos com solidariedade, para que a população ajude a manter um serviço essencial que impacta vidas todos os dias. É isso aí, vamos ajudar, né? E a gente fica por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã e eu espero você. Tchau!
TVC, a TV do Correio da Manhã. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha.